gostaria de passar para o Eduardo Malta, que é da iniciativa Caminhos da Semente, do ISA. E também o Juliano, não sei se ele já entrou, mas ele fará a apresentação junto. Já. Perfeito. Prazer, Juliano. Então, Prazer. Sejam muito bem-vindos, né? E que esse dia seja tão proveitoso quanto os demais. A palavra é de vocês. Obrigado, Carol. Bom dia a todo mundo. Obrigado. Bom dia a todo mundo. Prazer. Eu sou Eduardo Malta. Só estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Vai compartilhando aí que eu vou abrindo. Eu e o Juliano trabalhamos no Instituto Socioambiental, ISA, que tem como missão achar soluções socioambientais para as questões socioambientais do Brasil. E tem um histórico já antigo, né, de mais de 25 anos, trabalhando com populações tradicionais, indígenas, quilombolas, e na defesa dos seus direitos e da proteção das florestas e da vegetação nativa, e que há cerca de 15 anos começou também a fomentar a produção de sementes nativas. Bom, e hoje, aí, vou abrir aqui. Ok, Edu? Ok. Hoje eu vou abrir aqui, a nossa aula vai ser sobre a produção de sementes para projetos de recomposição da vegetação nativa. Restauração florestal, restauração ecológica, enfim. A gente viu aí que tem várias situações que a natureza consegue se recuperar sozinha, com a sua regeneração natural, num tempo razoável. E várias situações de alto nível de degradação que elas têm muita dificuldade de voltar sozinhas, em alguns casos pode ser que nunca volte, e aí nesses casos entra a restauração ativa, que implica muitas vezes em plantar alguma coisa, sejam mudas ou sementes. E aí vem a pergunta, se todo produtor rural quisesse fazer a sua restauração de APP ou de reserva legal, que fosse só APP, no ano que vem, teríamos semente para isso? Bom, é uma questão complexa, a gente vai falar bastante disso hoje, mas fato é que não, se todo mundo quiser fazer ao mesmo tempo ano que vem, não teria, mas a gente pode ver isso no detalhe e criar as condições para que venha a ter essas sementes. E a nossa experiência acho que ajuda nisso. Volta um slide só para apresentar você também, a Maria Tereza. Então, o Juliano do Nascimento é o que está aí comigo, que vai falar. A Maria Tereza é a coletora de sementes do Quilombo Nhunguara, ali do Vale do Ribeira, mas ela teve uma questão familiar, o Juliano pode falar mais depois, e não pôde participar hoje com a gente. Então, a gente vai fazer sem ela. Pode passar. Pode passar mais um. Bom, aí mostrando uma imagem saudosista para a gente... volta uma, por favor. Para a gente ver como talvez era o nosso estado de São Paulo, né, um mapa feito por um geógrafo em 1969, onde ele colocava o que era floresta, o que era cerrado, o que era campo, a vegetação litorânea, a vegetação das araucárias e as transições, como ele mapeou naquela época, né, o mapa oficial do estado de São Paulo para aquela época. Então, a primeira pergunta que fica, você quer sementes para restaurar o quê? Que tipo de ecossistema que você quer restaurar? Pode ter ecossistemas que têm semente suficiente e outro ecossistema que não tem semente suficiente hoje. E a gente sabendo disso, a gente pode cruzar com a demanda. Ah, não, mas esse ecossistema tem muita área para restaurar e não tem semente. Ah, então precisamos trabalhar a produção de sementes desse ecossistema, porque é o que está faltando. Do outro ecossistema pode estar numa outra situação. O próximo. E aqui nesse próximo é uma aproximação do que parece ter sido a história mais antiga do estado de São Paulo em termos de vegetação. Então vocês vão ver aí o que está em laranjinha,
Você vê que o mapa é até pintado à mão, né? Mas é uma publicação aí, oficial do Estado de São Paulo. E aí era caatinga, ele estima que tinha caatinga numa boa parte aqui do Estado de São Paulo, e o resto era cerrado, e as partes de floresta eram pequenos fragmentos. Isso foi naquela época que o planeta estava mais seco, e então tinha uma outra configuração de vegetação. Próximo. Aqui uma outra interpretação do que eram esses outros tipos de vegetação, onde a gente tem uma parte de florestas tropicais, uma parte de predomínio de cerrados, aí principalmente no oeste do estado, e outras classificações. Próximo. Aqui mostrando em termos de solos, né, de geossistemas também, como que o estado foi classificado aí também por esse autor, e aí mais recentemente, em 2000. E a gente vai ver que essas linhas aí, essas zonas, é o que hoje é utilizado para separar as regiões ecológicas do estado, que é o mapa que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele respeita basicamente essas linhas aí, que tem a ver com os solos. Mas tem vários outros fatores que influenciam a distribuição das espécies. E próximo. Então essas são as regiões ecológicas que o Tropmeier fez, juntando esses mapas que ele tinha produzido de geossistemas e históricos de vegetação. Próximo. Essa é a classificação utilizada hoje, né, inclusive na publicação que saiu ano passado, do Instituto Botânico, colocando a lista de espécies indicadas para restauração florestal, ecológica do estado de São Paulo. Ele coloca uma lista para cada região dessa. Uma lista para a região sudeste, região centro, noroeste, sudeste, sudoeste e litoral sul. E aqui o que está, essa diferença de cores, são as regiões que o que está em vermelho tem 1 a 10% de cobertura florestal remanescente, e o que está em verde tem mais de 50% de cobertura remanescente. Então, tem a ver com a demanda, né? A gente pode ver que nas regiões sudoeste e noroeste, provavelmente tem uma demanda para recuperação e por sementes nativas maior do que no centro, e que esse centro ainda é bem maior do que o sudeste, e que nas regiões litoral norte e litoral sul, provavelmente tem a menor demanda devido à condição da paisagem. Próximo. Bom, agora, regiões ecológicas são importantes para a gente poder saber se eu posso pegar a semente de um ponto do estado e plantar ela em outro ponto do estado. Mas eu estou restaurando são ecossistemas. Então eu tenho o mesmo ecossistema que ocorre numa região ecológica e ele também ocorre numa outra região ecológica. Eu posso pegar a semente do ecossistema aqui e passar para lá? A nossa legislação hoje ela é aberta. Ela só fala que você não pode usar espécie exótica, mas ela não define a escala, é meio exótica do Brasil, exótica do bioma, não tem assim uma escala mais fina do que é considerado esse exótico. Agora, tem duas considerações que a gente tem que fazer, que tem a ver com a adaptação daquela semente para a área que você vai plantar. Então, se eu pego uma semente de um lugar muito seco e planto ela num lugar muito úmido, mesmo que a espécie ocorra nos dois lugares, aquela semente provavelmente está adaptada num clima diferente de onde ela vai crescer. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, é importante a gente olhar essas zonas de fonte de sementes e aonde a gente vai plantar essas sementes,
para ver se elas são similares o suficiente para você poder usar uma na outra. E, por outro lado, a gente tem um cuidado a tomar com a genética. Então, pode ser que tenha aí um pedaço, uma região desse mapa que tenha uma população de jatobá com uma genética única e diferente do resto. Vamos supor, lá no alto da Mantiqueira, tem uma população isolada que tem um genoma diferenciado. Então, a gente não quer pegar uma semente de jatobá de outras regiões e plantar lá para não correr o risco desse genoma, dessa genética de jatobá contaminar aquela genética de jatobá que é super diferenciada, e a gente com isso acaba perdendo variabilidade genética das populações do jatobá como um todo. Então, esse é um cuidado mais refinado ainda e que exige um nível de informação muito maior, né? Que aí não é só clima e solos, mas também é genética da espécie, aí entra a forma de polinização da espécie, se é autofecundada, se é fecundação cruzada. Isso tudo vai definir os cuidados que tem que ter espécie a espécie. Tem poucos desses estudos no Brasil hoje, em outros países, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, tem esses mapas já bem avançados para muitas espécies. Aqui estamos começando, engatinhando a olhar para essas questões e para poder aproveitar essas questões na prática da restauração em si. Mas o que a gente tem Cara, não, nos Estados Unidos tem 5 espécies. E bom, próximo. Bom, aqui mostrando um pouco a evolução do desmatamento no estado, né? A gente tem os dados recentes que de 2000 para cá teve um leve aumento aí de cobertura vegetal nativa, que é bom. Mas o que eu queria mostrar com esse slide é que hoje pode ser muito difícil você chegar numa área que está coberta por pastagem ou por uma lavoura e que não tem nenhuma regeneração natural, de você chegar lá e falar o que era aquilo antes, se era um campo, se era um cerrado, se era uma floresta. A gente tem, como foi falado nas outras aulas, a gente usa diversos indícios e esses mapeamentos, o clima, o solo e tal, para tentar adivinhar, mas é uma adivinhação. O que sobrou para a gente se basear é pouco, muito pouco, principalmente nessas regiões aí mais ao oeste do estado. Aqui é retirado, esse mapa está disponível na internet, num site que é o www.sementesflorestais.org, onde todos os produtores de semente, laboratórios que pesquisam semente, redes de sementes, programas relacionados à semente podem se inscrever com suas diferentes informações e eles aparecem aí nesse mapa, e nesse site você consegue ver mais informações sobre cada ponto desse, cada ator desse na cadeia da restauração. Então, mas dá para ver que tem uma concentração maior desses grupos aqui na região sudeste. Mais próximo. É aqui o que a gente tem no estado de São Paulo, né? Tem alguma produção ali no oeste do estado, a maior parte centrada aqui no centro, perto de São Paulo, aqui da capital. Então, se a gente compara esse mapa que a gente está vendo agora, com aqueles que a gente acabou de ver de tipos de vegetação, a gente vê que podem ter buracos aí, podem ter ecossistemas ou ecorregiões que estão sem sementes sendo coletadas, né, com ausência, e outras regiões que já estão mais avançadas. Próximo.
Agora aqui é o mapa dos viveiros, né, no estado de São Paulo, aí publicado nessa lista que foi em 2017, né, eu falei 2019, falei errado, do pessoal do Botânico, aí pelo Barbosa e turma. E aqui o tamanho dessa bolinha é o tamanho do viveiro, a capacidade de produção desses viveiros. Então, esses são viveiros de mudas que estão distribuídos pelo estado. Próximo. Aqui pega esses mesmos dados, mas ele agrupa aí por calor, para dar uma ideia para a gente. E aí, agrupando por região ecológica. Então, aí na linha do fundo, o estado de São Paulo está dividido nessas regiões ecológicas que estão sendo utilizadas e mostra que os viveiros estão muito concentrados, aí, com mais de 70% em duas regiões, né, centro e sudeste. E eu boto isso porque, como eu vou dizer mais à frente, bom, vocês já sabem, o viveiro está muito relacionado à produção de sementes. Então, provavelmente a produção de sementes também está concentrada nessas duas regiões. Próximo. Aqui também é um dado aí de um outro estudo da Cristina Vidal e do Ricardo Rodrigues, que faz uma análise aí dos viveiros do estado, esse sim publicado em 2019, que mostra que nos últimos, aí de 2011 a 2017, houveram 86 viveiros desativados de um universo pesquisado de 211. Então, é bastante viveiro desativado nesse período. E o que eu quero trazer aqui com essa informação não é tanto sobre o que aconteceu com a legislação nesse período, né? Em 2012 teve a revisão lá que acabou com o Código Florestal e virou a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, mas o que a gente percebe é que as redes de sementes são mais resilientes do que uma rede de viveiros, porque no viveiro você precisa estar trabalhando o dia inteiro e todo dia, né? Fim de semana, feriado, ficar sem regar, várias mudas vão morrer. E um coletor de sementes, ele pode trabalhar um dia, pode passar um mês sem trabalhar, pode voltar a trabalhar mais um mês. E do jeito que a gente trabalha, depois a Juliana vai explicar mais, a coleta de sementes é mais uma das fontes de renda e das atividades econômicas desses coletores. Para raros casos é a atividade exclusiva deles. Então, eles conseguem se manter como coletores, mesmo diminuindo a produção. E no outro ano que a demanda por sementes aumenta, eles podem voltar a coletar mais e você não precisa desativar a rede no ano de baixa. E a gente que acompanha o mercado da restauração sabe que é uma gangorra. Tem ano que tem muita demanda, no outro ano tem muito pouca. Aí no outro ano cresce, no outro ano tem muito pouca. Então essa resiliência me parece ser muito importante, estratégica, para a gente poder criar as bases dessa cadeia da restauração no Estado. Uma base que possa avançar e melhorar com o tempo, com essa resiliência. Então, a gente poder trabalhar, além de ter essa rede de viveiros, ter uma rede de produtores de sementes chave para a gente ter uma cadeia da restauração mais resiliente às flutuações desse mercado que ocorrem e que vão continuar ocorrendo. Próximo. Aí aqui um dado sobre esses viveiros, né, do mesmo estudo, que desses viveiros, 85% coleta as próprias sementes. Então, por isso que é interessante a gente olhar onde tem viveiro, ali em 85% dos casos também tem coletor. 56% desses viveiros também compram sementes.
seja de outros viveiros ou de coletores que só coletam sementes. Só apenas 15% dos viveiros dependem exclusivamente de sementes que eles compram de fora. E esses viveiristas afirmam que, em diversas entrevistas que esse estudo publicou, que não compensa coletar além de 100 quilômetros da sua base, do seu viveiro, no caso, que você começa a ficar muito longe, o custo de deslocamento fica muito alto e acaba não compensando para eles fazer esse trabalho. Então, isso bota para a gente uma lógica. Se a gente quiser atender a todas as ecorregiões do estado e os ecossistemas, a gente ter mais coletores espalhados, ao invés de poucos produtores de semente grandes. É melhor ter muitos pequenos, que cada um coleta perto da sua casa, do que um grande que vai ficar rodando muitos quilômetros atrás de semente. Pelo lado que encarece a semente, e por outro lado que você perde a resiliência que eu acabei de falar. Próximo. Agora eu vou passar aqui para o Juliano, depois a gente segue. Codorna, você está mudo. Aí, agora sim? Sim, volta lá para o primeiro. Você tem aí. Desculpa, gente, falhas técnicas. Mas o que eu vou falar um pouco agora, bom dia, né? Novamente. O que eu vou falar um pouco é sobre o levantamento que a gente fez dentro do estado de São Paulo. A gente cruzou algumas informações, que é da SOB, né, essa vitrine da restauração, que foi lançado semana passada, se não me engano, do Caminhos da Semente também, e um pouco mais antigo aí o da Michelle, o Bark, de 2013, que ela fez um mapeamento dos viveiros, dos fornecedores de semente. O que a gente chega hoje é mais ou menos umas 10 empresas fornecedoras de semente dentro do estado, umas 4 ONGs também que trabalham com essa né, fornecimento de semente, com a produção de semente também, 2 coletores individuais e 3 redes de coletores, que elas estão naquele mapa que o Eduardo apresentou também do estado, né, aquela distribuição geográfica dentro do estado ali. E uma estimativa que a gente tem, mais ou menos, de 100 a 150 coletores ativos aí. O que vale lembrar também, acho que só para reforçar, quando a gente fala de coletores ou das próprias redes, geralmente são famílias coletoras, né? Então acaba envolvendo muito mais pessoas. No ano de 2019, a iniciativa Caminhos da Semente mapeou 6 fornecedores dentro do estado de São Paulo para atender a demanda de restauração que foi realizada no ano passado. Então, né, do que acabou adquirindo aí foram 2 empresas, um empreendedor individual e das 3 redes de semente que a gente havia mapeado. Eu acho que o que vale chamar a atenção nesse slide aqui é a quantidade de espécies fornecidas tanto pelas empresas como também pelo coletor individual, como das redes de semente, né? Como o Eduardo colocou no último slide, quando você tem mais coletores, né? Diversos coletores coletando, você consegue
uma área muito maior e uma diversidade também muito maior, né? A gente acaba vendo esse slide aqui que a quantidade de espécies fornecidas pelas redes de sementes são quase o dobro das espécies que a empresa fornece, né? E quase 6, 7 vezes aí quanto um coletor individual pode fornecer. Se bem que o coletor individual, muitas das vezes ele se especializa num tipo de espécie, né, de poucas espécies, e foca na quantidade de produção. A empresa também, com todo sua, né, com a estrutura, ela consegue ter também dar uma escala para essa produção, mas quando a gente tem diversos coletores, a gente consegue ter uma diversidade muito maior também em uma produção a nível de escala. A coleta de semente hoje, né, ela é realizada tanto por indivíduos, né, como também por grupos, com interesse de coletar a semente com finalidade de restauração. Geralmente esses coletores, eles têm uma relação muito próxima ao meio rural, né? Ou eles estão dentro do meio rural, ou eles estão próximo, né? Como cidades pequenas, ou até mesmo periferia de alguma cidade grande, né? O indivíduo que ele mantém uma relação com o meio natural ali. E muito baseado dessa coleta de semente, ela está no conhecimento que esses povos, né? Que essas pessoas acabam tendo com a relação com a natureza. Geralmente são quando em grupos, né, o que a gente acaba notando, são grupos de pessoas que já têm uma atividade passada com a atividade de coleta. Quando são grupos, algumas vezes você pode ver até uns acordos pré-estabelecidos de quanto que vai pegar, aonde as áreas de coleta são subdivididas, né? E em alguns casos, muito desejado, algumas tomadas de decisões dessas também são coletivas, né? Porque podendo ser também aí uma coisa hierarquizada, né? Mas uma relação comercial. Como eu falei, ela tem essa coisa da coleta de semente, ela dialoga muito com povos e comunidades tradicionais, né? Porque estão alocados no meio rural, mas também a gente nota aí a própria rede de sementes do Xingu tem diversos coletores urbanos, né? Cidades pequenas que fazem a coleta de semente também. A formação da lista, né? Como que a gente tem a cadeia, como que essa lista de sementes ela é formada? Ela parte do conhecimento, né, da fenologia do próprio do produtor em relação à vegetação. Então, ele tem a noção mais ou menos da época de florada, né, o conhecimento associado também à relação de uso, para que serve aquela madeira, um conhecimento também relacionado à fauna também, né? Quem que come aquele fruto daquela espécie, quem que poliniza, quem que usa aquela espécie de alguma forma. Então ele já tem esse conhecimento prévio, já sabe mais ou menos a época de florada, a época que está caindo a semente. No começo, né, a gente começa fazendo uma estimativa de produção, que no início é um pouco difícil porque não tem a base do conhecimento do ponto de vista da produção, né, da espécie nativa. Então isso começa sendo feito ao longo do tempo, que logo que aí uns 2, 3 anos com coleta daquela espécie, ele já começa a calibrar o chute dele, que a gente fala, né, dar uma calibrada de quanto que pode produzir essa espécie. Vale lembrar também que a estimativa da produção de semente ela é bem relacionada também com a produção agrícola, né? A gente sempre ouve, o pé de café que produziu bem esse ano vai produzir pouco ano que vem, né? Então, ou qualquer outra espécie, mas essa habilidade também é para as espécies nativas. No ano que a florada, no ano que a produção de semente ela é boa, no outro ano seguinte, consequentemente, tende a ser um pouco menor no quesito de produtividade, né? Também essa lista de formação, essa formação da lista de espécies, ela é baseada também na estratégia
do beneficiamento da coleta, né, e do armazenamento dessa semente. Ela pode ser uma semente muito fácil de coletar e de beneficiar, mas ela é uma recalcitrante que ela não tem um tempo de armazenamento grande. Então, se a gente não fazer uma muda logo, direcionar para o plantio, a gente não consegue armazenar essa semente durante um tempo. Algumas espécies são bem reduzidas, né? A gente pegando o ingá, por exemplo, a gente está falando de uns 15 dias, a gente já começa a ter a perda da semente. E também essa estimativa da produção, ela também está relacionada na resposta da espécie em campo, né? O quanto que ela vai realmente a taxa de germinação dela em campo, a taxa de sobrevivência dela em campo. Então, toda esses dados são analisados para a gente começar a formar essa lista de produção. Aí, como eu falei, né, a gente faz esse cruzamento com todas essas informações, desde o conhecimento empírico, né, tradicional do coletor, com esses cruzamentos acadêmicos, esses conhecimentos gerados, que são, né, essa coisa da coleta, do beneficiamento, do armazenamento e também ao ponto da restauração, lá o quanto ela é viável para a restauração ou não. A gente também acaba fazendo teste de emergência, né, germinação e desenvolvimento em campo, para realmente validar essa espécie, o quanto ela é viável para a restauração por semeadura direta ou quanto ela é viável para a produção de muda. Um cruzamento, depois de toda essa análise que a gente faz, né? Viu que a semente é boa, viu que a semente produz bem e tal, mas se ela não tem uma demanda do mercado para restauração, é bem difícil, né? De como lidar com isso, assim. Então, tem todo esse arcabouço que eu acabei de falar, de cruzar essas informações para a gente conseguir chegar a ofertar essa semente no mercado. É legal falar que dentro das redes que a gente fomenta, eu vou falar um pouco mais para frente, a gente sempre trabalha com uma coleta, né, entrega de sementes planejada. Então, a gente acaba vendendo para depois realmente solicitar para os coletores estarem fazendo a coleta. Porque é todo um planejamento de entrega e de plantio que precisa ter com semente e com esses dados cruzados, né? Então, a gente depender, se a gente for coletar algumas sementes, uma semente que é recalcitrante, mas a gente vai coletar e já conseguir encaminhar direto para o produtor para fazer o plantio, ela passa a ser viável. Então, são vários conhecimentos associados para essa lista de produção aí chegar com um produto final aí para a gente conseguir ofertar sementes dentro do mercado. Essas são poucas de algumas delas que a gente trabalha, né? Isso é uma muvuca de sementes, acho que vocês já viram nos módulos anteriores. Então, aqui eu linkei alguns nomes que estão mencionados em cima e embaixo, mas não todas. E isso mostra uma grande diversidade e também a quantidade, né, dessas espécies. E daí, cada espécie dessa, ela tem né, um método para ser beneficiada, para ser armazenada. Então, muitas das vezes, é esse cruzamento dessas informações que a gente necessita para conseguir chegar ao resultado dessa foto final aqui, que é uma mistura, né? Que é a muvuca em si, que é a mistura de sementes e realmente o plantio. Ela parece ser, vista rapidamente, ela parece ser uma coisa simples, mas ela tem um conhecimento muito profundo aí de ter para chegar até aqui nessa situação. E daí, quando a gente está falando de coleta de semente, o que a gente está falando? Né? A gente está falando em uma geração de renda. Tem alguns estudos, tanto na rede de sementes do Ribeira, vou falar um pouco mais para frente, e no Xingu também, que a maior parte dos coletores são mulheres. Então, a geração de renda dentro do Ribeira são
dos coletores são mulheres. Então, essa geração de renda, quando a gente fala, essa geração de renda ela vai auxiliar a família de uma forma que muitas das vezes não existia renda, né? Então, a mulher que acaba ficando ali com essa atividade, fazendo ela, que acaba tendo, o que a gente nota também, que tem uma facilidade maior para a limpeza, um cuidado maior para a limpeza, e essa geração de renda, ela reverbera dentro da família de uma forma muito importante. E tendo essa inclusão socioeconômica, que é dialogando com essas famílias que muitas das vezes têm uma renda, e é importante falar que o Eduardo já falou no slide anterior, que essa renda, muitas das vezes, são poucos coletores que têm a renda única dentro da coleta de semente. Muitas das vezes a coleta de semente é uma complementação da renda ou até mesmo uma complementação da atividade, né? E parte também dessa valorização do conhecimento tradicional, né, esse conhecimento que essas pessoas têm sobre a vegetação, da época de florado, da época de frutificação, esse uso associado, então, é valorizar essas pessoas, é dar evidência para elas, né, que o conhecimento delas são importantes também. Quando a gente fala da coleta de semente, da atividade de coleta de semente dentro de comunidades com território reconhecidos, né, como o caso das comunidades quilombolas aqui do Vale, a importância dessa atividade para a manutenção do território ela é muito importante, porque ela tanto traz esse olhar da possibilidade de gerar renda de uma forma alternativa dentro do território, como também a própria circulação das pessoas dentro do território, a valorização da vegetação, né, e desse uso realmente que já se dá por outras coisas, mas também pela coleta da semente. Então, essa coleta de semente, com essa estratégia de manutenção do território para essas comunidades, a gente vem notando que é muito importante. Essa questão também de quando a gente consegue ter mais pessoas coletando sementes num raio maior, a gente consegue essa diversidade genética que muitas das vezes ela é importante também para a restauração, né? Porque uma vez que a gente coloca diferentes indivíduos também, a gente tem a ressalva que o Eduardo falou, da gente preservar alguns grupos que estão ali se desenvolveram e tem uma característica específica, mas quando a gente também coloca uma grande diversidade dentro de algumas áreas, a gente consegue que a própria competição ali faça com que realmente que tiver mais probabilidade, as espécies que tiverem mais aptidão para aquela situação, ela vá desenvolver, e as outras que tiver menos, né, vai acabar não se desenvolvendo tão bem como a outra. Essa diversidade de ter vários coletores, a estratégia de ter vários coletores, você consegue ter essa alta, né, variabilidade genética de espécies e uma produção em escala, né? A gente consegue ver que um coletor só ou uma empresa só coletando, ela tem uma limitação de produção, ou porque encarece, ou porque inviabiliza a atividade. Mas quando você fala de coletores de sementes, diversos coletores de sementes, você consegue também uma produção em larga escala, como se necessita, né? O tanto que a gente tem aí de áreas demandadas para a restauração. Vou falar um pouco da rede de sementes do Ribeira. Eu sou técnico responsável pela rede de sementes do Ribeira e acompanho desde 2017 a formação da rede de sementes do Ribeira. O Vale do Ribeira ele está localizado ao sul do estado de São Paulo, né, sul-sudeste, e tem uma grande diversidade de vegetação, né, as pessoas conhecem aqui, sabem o maciço vegetal que a gente convive aqui. E também temos diversas outras comunidades de povos tradicionais, né? Tanto quilombola, indígenas, caiçaras e caboclos. É uma região bem rica, né? E desde 2017 a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí junto com 4 comunidades quilombolas. Ela teve início em 2017, a gente começou com 8 coletores e
começamos coletando. A partir de uma experiência, a primeira comunidade que topou fazer essa atividade com a gente, como o Eduardo falou também no slide anterior, era um grupo que trabalha com viveiro comunitário, no Quilombo Ianguara, no município de Eldorado. Eles já tinham mais ou menos uns 15 anos de atividade como um viveiro comunitário. E quando a gente apresentou essa proposta, fomentou isso, muitos deles já comentaram que vinha sentindo essa demanda pelo próprio mercado, pela essa relação, mas que também se identificava, porque todo mundo era coletor realmente, né? É um viveiro pequeno, comunitário, então todo mundo ali, toda semente ali era coletada por eles. Então a gente começou em 2017, fez uma conversa, apresentou a proposta, né, para algumas pessoas. No canto esquerdo aqui, essa primeira da foto é a Maria Tereza. A Maria Tereza que ia fazer essa apresentação, só que ela teve um imprevisto na comunidade, com problema de saúde, e acabou não conseguindo. A gente trabalhou uns dias aí nessa apresentação, ela estava bem animada, eu acho que a Maria tem uma fala bem interessante, mas infelizmente não deu para ela estar aqui. Mas, voltando, então esse é o primeiro slide, numa conversa que a gente fez lá em 2017, falando do potencial da coleta de semente, né, com essas comunidades que trabalham. E de lá para cá a gente foi fazendo várias outras reuniões, né, a gente teve a reunião para fazer essa lista potencial, do que a gente pode produzir, uma relação da lista de preço, como que a gente construir um preço justo, né, para essas comunidades trabalharem e serem remuneradas por isso. Então, e daí cruzando todas aquelas informações, né? Que semente que é recalcitrante, que semente que armazena, que semente que não aguenta, que semente que forma que limpa, como que coleta, qual que é o ponto correto da coleta. Então essas reuniões elas foram, né, para alinhando, e elas acontecem até hoje, né, com menos intensidade, porque a gente já tem uma gama de espécies que a gente já trabalha, já tem conhecimento, mas tem várias outras que vão chegando e a gente tem esse desafio também de entender a espécie, de entender como que beneficia e toda a fenomenologia dela. Aqui é uma foto do pessoal lá do Quilombo André Lopes. Um dia de entrega de semente, aí todo mundo sorrindo, entregando semente. Aqui é uma comunidade de Maria Rosa, no município de Poranga, o Quilombo de Maria Rosa, né? Município de Poranga, também dia de entrega de semente. E aqui é uma foto da maioria dos coletores aí no ano passado. A gente tem bem mais alguns hoje em dia, mas essa é o rostinho de cada um aí que faz a coleta de sementes no Ribeira. Como eu falei, a gente, no slide anterior, a gente faz essa lista potencial, cruzando todas essas informações de cada espécie. A gente chega numa lista final e começa a entrar, né, em contato com os possíveis parceiros compradores aí, e a gente fechando esse pedido, a gente vai trabalhando para fazer a entrega. O que é importante falar dessa lista potencial, do pedido e da entrega aqui, é a organização da demanda pela semente, né? A semente é uma coisa que a gente não consegue trabalhar com estoque, né? Pelo fato de já gerar a demanda e já, de fato, fazer a compra da semente, mas então a gente não prioriza fazer estoque da semente. Então, muitas das vezes, é fundamental que o comprador, o interessado pela restauração, ele entre em contato com a rede, né, no mínimo 6 meses antes de planejamento para aquele plantio, para aquela demanda, né? Uma vez tendo essa demanda, é possível planejar com algumas espécies sendo coletadas ao longo do ano, e com a estratégia de algumas espécies que tenham o menor potencial de armazenamento, mas que seja coletado e esteja próximo do plantio, né? Também ao longo desses anos que a gente vem trabalhando no Ribeira,
a gente também vem fornecendo cursos, intercâmbios, né, trocas de experiência com outros coletores, com outras redes de coletores, com congressos também, seminários de restauração, para a gente conseguir ter um produto também, né, uma semente de qualidade. Então, aqui é um intercâmbio que a gente fez no ano passado. Essa mocinha sentada no meio da roda é a Milene. Ela é uma coletora lá da rede de sementes do Xingu. Ela veio aqui para o Ribeira para falar um pouco da experiência do Xingu e de como que eles fazem beneficiamento, pedido, todo esse arranjo que tem aí para estar chegando essa lista. Essa é uma foto da Liliane, uma jovem também coletora, que lá no município de Canarana, a gente estava conhecendo aqui uma casa de sementes da rede do Xingu. Essa foto é uma foto da Zélia também. A Zélia está em pé ali, olhando o Edu explicando semente por semente aí, sua função dentro da muvuca. Lá no Xingu também, numa fazenda, não lembro o município, mas foi no ano de 2019, ano passado, numa expedição que a rede de sementes do Xingu fez, e a gente foi convidado aí também para estar tendo alguma troca. Hoje, a rede de sementes do Vale do Ribeira, ela é regularizada, né? A gente tem um Renasem, a gente tem vários acordos, né, internos para essa rede se manter, né? A gente tem um combinado da quantidade de entrega, até mesmo da forma de coleta, né? A gente tem uma prerrogativa que a gente poderia coletar até 60% de sementes de uma árvore, né? E não toda a árvore. Isso são combinados desde dessa regularização da atividade, né? Eu vejo que ela é desde essas atividades internos de gestão, como também do Renasem e a formalização aí da atividade. Esse é uma etiquetinha que a gente tem para acompanhar as vendas das sementes aí com as informações nossas e tal. E hoje a rede de sementes da Ribeira, hoje a gente está em 32 famílias coletoras, como eu falei anteriormente. Muitas das vezes se trata por coletor, né? Mas a hora que você vai na casa da pessoa, ou você entende todo o trabalho, toda a relação que ela tem para fazer aquela coleta, beneficiar e entregar, a gente acaba vendo que é um trabalho familiar, né? Então a Rede Sementes do Ribeira está indo para a sua primeira tonelada esse ano de sementes. A gente tem, eu vou passar um slide depois, a gente tem uma quantidade já de produzida, mas esse ano a gente tem uma estimativa aí de alcançar essa primeira tonelada. A gente tem 90 espécies que a gente trabalha hoje numa lista que a gente fala que possibilita vender, e algumas outras espécies que a gente excluiu dessa lista por não conseguir aí uma situação satisfatória entre o armazenamento e o plantio, né? Muitas das vezes a época de coleta dela não condiz com a época do plantio. Aqui é um pouco um gráfico da produção de sementes do Ribeira até agora, né? Então, 2019 foi o ano que a gente teve uma produção maior. Esse gráfico ele é crescente, né? Teve 350 quilos e 83 espécies. Esse ano a gente já vendeu 86 quilos, mas tem uma estimativa aí da gente ter um pedido mais ou menos de uns 500 quilos a 600 quilos de entrega de semente esse ano. Aí um pouco da renda, né, o que a gente movimentou ao longo desse tempo aí também. 2019 foi o ano que a gente teve a maior venda, esse gráfico crescente, como eu havia falado, e 2011, 2020 a gente já tem 11 mil reais aí comercializado, então a gente acredita que no mínimo a gente supere a venda do ano passado e, se tudo correr bem, a gente passe ela com folga, né? Eu vou passar para o Eduardo agora falar um pouco da experiência lá do Xingu.
Aqui. Pronto. Não estava conseguindo ativar meu som. Muito bom. Eu vou passar bem rapidamente pelo Xingu, para a gente não ultrapassar muito tempo. Eu já comentei que a gente pode passar, que a gente começou esse trabalho há quase 15 anos, foi em 2006, que gerou a formação da Associação Rede de Sementes do Xingu, que está ativa até hoje, que hoje é a maior produtora de sementes do Brasil e quiçá até do mundo. E aí é um mapa mostrando a situação que a gente trabalhou na questão da restauração florestal e do cerrado, nessa região aí do Mato Grosso, que é a cabeceira da bacia do Xingu. Próximo. Bom, aí mostra a evolução do desmatamento ano a ano, mostrando que as nascentes foram ficando desmatadas e as terras indígenas que estão no centro ali em verde estão preservadas, mas só que a água já entra degradada, vamos dizer. E isso estava deixando os índios doentes, e isso que motivou a gente começar, o Instituto Socioambiental, começar esse trabalho na região. Mas era muito difícil trabalhar com muda na região, porque não, por diversos motivos, e aí a gente fez o que já foi apresentado em outras aulas, do sistema de muvuca, e que a gente pode plantar semente direto no solo, diversas técnicas, e que consome bastante semente, e que levou a essa organização dos grupos de coleta de semente. Próximo. Aí foi uma foto também da expedição. Então a gente fala que para ter muvuca de sementes, para ter sementes com essa variedade de espécies, variabilidade genética, de vários ecossistemas, de várias regiões ecológicas, a gente precisa ter uma muvuca de gente para fazer isso. E é desse jeito que a gente trabalha, tentando respeitar as diferenças de cada um, e pelo contrário, valorizar as diferenças de cada grupo, de cada região, de cada coletor, e absorver isso para engrandecer os projetos como um todo. Próximo. E a gente trabalha sempre juntando o conhecimento dos coletores, que são conhecedores da floresta, das espécies, das sementes, como o Juliano falou, e dos agricultores, que conhecem muito também como semear, como usar modernas tecnologias para estabelecer plantios a partir de sementes, e o conhecimento científico, sobre todas essas coisas. E nenhum é mais importante do que o outro a priori. Todos devem ser considerados com cuidado, de igual forma, para a gente poder sim ter os grandes insights e evoluir. Próximo. Pronto, pode passar mais um. Dá mais um clique, esse aí também mostra a diversidade das sementes. Pode ir passando aí. Falar um pouco, a gente tem a estrutura de armazenamento das casas de sementes, são bem simples, a gente tem salas sem janela, fechadas, com uma tinta impermeabilizante, e um ar-condicionado e um desumidificador. Isso tem dado conta da gente ter resultados bons aí de germinação e de emergência em campo, aí nos plantios de semeadura direto em campo, e também nos clientes que compram para fazer muda em viveiro. Tem sido suficiente, embora o ideal seja diferente para cada espécie. Tem espécie que precisa ser bem frio e mais seco, tem espécie que não pode ser tão frio e nem tão seco, e aí existem estruturas mais caras e mais adequadas a diferentes tipos, mas a gente trabalhou dessa forma simples e tem tido resultados satisfatórios para um conjunto grande, importante de espécies. Como a gente já explicou, a gente precisa olhar para... Quando eu tenho um ponto no estado que eu preciso restaurar, eu preciso ver qual ecossistema qual a região ecológica, quais fontes de semente existem para esse ecossistema nessa região ecológica,
quais espécies eles produzem, e aí ver de quais grupos ecológicos são essas espécies, em que quantidade eu consigo, para ver se eu tenho uma combinação suficiente dentro da minha região, que me dá um ecossistema completo, ou se eu ainda vou ter que procurar alguma semente, espécie fora, para compor essa muvuca, seja para variabilidade genética ou para complementar algum grupo ecológico que estiver faltando, e poder ter aí um ecossistema resiliente que eu vou plantar. Falar um pouco, então, sobre as normas para a produção de sementes. A gente segue a mesma lei de sementes nacional, que foi feita já há muito tempo para sementes agrícolas, e que tem lá escrito que há as definições específicas para as florestais, então eles chamam as nativas dentro da classe das florestais, mesmo. Então as de cerrado, campo cerrado, e dos pampas também estão dentro da classe das florestais, no entendimento da lei. E que depois a gente conseguiu, nas normativas, botar sementes de interesse ambiental dentro dessa classe. E aí temos o decreto, que foi, inclusive, objeto de revisão esse ano, que a gente colocou uma série de propostas e que não foram aceitas na maior parte. E aí tem a instrução normativa 17 de 2017, do Ministério da Agricultura, que é a que é mais recente e que orienta a gente em mais detalhe do que como as coisas devem ser feitas para produzir semente dentro da lei. Então, o primeiro passo é cadastrar um responsável técnico, que ele faz o cadastro dele no Ministério, ele obtém um número de RENASEM dele, do Registro Nacional de Sementes e Mudas, do responsável técnico. Aí ele pode, sim, cadastrar um produtor de sementes. E aí ele coloca os produtores, ao produtor pode estar associado coletores, ou o próprio produtor pode ser um coletor. Ele pode acumular todas as funções, ele é produtor, armazenador, beneficiador e coletor. E pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Ele tem que apresentar a lista de espécies que ele quer trabalhar e uma estimativa da produção anual de cada espécie. Então, aquele trabalho que o Juliano comentou, que a gente faz o levantamento do potencial, que para a gente é importante, também é uma coisa exigida pela lei. Então, está tudo bem. E aí, depois, no final de cada ano, você faz um relatório do que foi, de fato, comercializado naquele ano. E aí faz um novo planejamento para o próximo ano. A gente tem que... Bom, existem padrão de qualidade de sementes de espécies nativas para cerca de 50 espécies, publicadas em outras instruções normativas, que não dão conta de toda a diversidade vegetal, né, que a gente tem, que está nas milhares de espécies, mas para essas espécies que tem o padrão de qualidade, é obrigatório enviar a semente para um laboratório fazer análise. Para ser aceito, tem que ser um laboratório credenciado no Ministério da Agricultura. A gente está vigorando uma isenção disso por 3 anos, a partir da publicação dessa IN 2017. Deu um prazo de 3 anos para que laboratórios se credenciem para analisar as espécies nativas. Mas isso não aconteceu. A gente continua tendo, basicamente, um laboratório da Embrapa, perto de Curitiba, e um laboratório da Isla Sementes, no Rio Grande do Sul, uma empresa, que tem uma lista razoável de espécies nativas que eles fazem análise. O restante dos laboratórios credenciados no Ministério do Brasil fazem assim, de pau-balsa, de seringueira, mas não faz da maior parte das espécies que existe padrão de qualidade, e nem muito menos das que as redes trabalham. Quando não existe padrão de qualidade, a gente tem que escrever lá na etiqueta, que o Codorna mostrou, que não existe padrão de qualidade para aquela espécie.
E aí a gente nem pode colocar um resultado ali, mesmo que a gente tenha um resultado de viveiro, a gente não pode colocar esse resultado lá, porque não é um resultado oficial. O oficial é só o laboratório credenciado no Ministério que pode dar, que é um boletim que vem com um boletim oficial de análise de sementes. Então a gente pode sim ter laudos, a gente pode até enviar em paralelo os laudos que a gente tem, do que a gente fez de análise delas, mas o boletim oficial só pode ser feito pelo laboratório credenciado, e essa situação não existe. A gente faz isso de mandar a espécie para esses laboratórios quando a espécie está no padrão, mas o tempo que demora, por exemplo, a primeira que a gente fez lá pela rede do Xingu foi mandar o jatobá para a Embrapa Colombo. Aí ela seguiu as regras de análise, que também são oficiais, publicadas, e matou todas as sementes. Não nasceu nada. E a gente plantou lá no canteiro e nasceu, foi mais de 80%. Aí foi ver porque o teste lá que está colocado para quebrar a dormência, na verdade matou a semente. Então, quer dizer, essa parte dos padrões de qualidade das análises em laboratório é um gargalo. A gente conseguiu ter, na ação de substituição normativa de 2017, uma exceção para as espécies recalcitrantes, porque se uma espécie ela dura uma semana depois que eu colhi, não dá para eu mandar ela para o laboratório, esperar o relatório analisar, para me mandar o resultado para o boletim oficial de análise, para aí sim eu poder vender a semente com toda a documentação. A semente já morreu, quando chegar eu tiver tudo pronto, a semente já não nasce mais. Então tem essa isenção lá para as recalcitrantes, mas não tem para as outras. Para as espécies que podem ser armazenadas por mais tempo, continua valendo esse procedimento normal. A gente trabalha, além do laboratório, desses laboratórios credenciados, a gente também tem laboratórios parceiros, como na UFSCar de Sorocaba, na Unesp de Registro, e outros que a gente manda essa semente para fazer uma análise, fazer as análises, várias análises, mas que eles podem emitir laudos para a gente, mas que não são boletins oficiais de análise. Bom, aí também cada produtor de sementes pode registrar uma ou várias áreas de coleta de sementes, e tem a opção, inclusive, de registrar matriz por matriz dentro da área, ou ao invés de área de coleta, marcar apenas as suas matrizes, e registrar as suas matrizes no sistema. E faz esses relatórios aí anuais à Superintendência Federal de Agricultura do Ministério, que fica em cada estado. Próximo. Pode falar. Eu acho que dos desafios, né, de que tudo que a gente apresentou, ter essa demanda, acho que o desafio do setor privado, a gente tentou fazer aqui uma divisão dos desafios para o setor privado, seria realmente essa antecedência de pelo menos 6 meses ao plantio, né, para a gente conseguir ter uma quantidade de espécies indicadas para a área de restauração, e também um investimento de capacitação e organização desses coletores, né, com diferentes fisionomia dentro do Estado, ou até mesmo dentro do Brasil, né? O recorte acaba ficando mais para o Estado, mas é isso. Eu acho que quanto mais a gente tem pequenos coletores em diferentes regiões coletando, a chance de ter uma produção em larga escala ela é muito maior. E os desafios para o setor público é a gente conseguir, né, desde de microcréditos para esses coletores, para investimento em equipamentos, ou até mesmo o desenvolvimento de novas tecnologias para beneficiamento, como também ter apoio, né, dessas políticas públicas, como compras com destino como um PA, PENAR, PEPAS, a gente ter também essas compras que estimulem a compra e a distribuição conforme a demanda, né? A gente vem vendo também uma necessidade aí da isenção sobre o imposto sobre sementes nativas, né, o ICMS, que dentro do estado ela está girando em torno de 18%, um pouco alto para uma finalidade
uma semente que vai para a restauração, a gente avalia, né? E também do setor público, né, um apoio técnico a coletores de semente também, né? A gente ter uma assistência técnica pública que consiga atender essa demanda. Eu sei que o momento da assistência técnica no estado de São Paulo é delicado, mas é uma coisa que a gente entende também como um desafio também para o setor público também oferecer essa assistência técnica, né? Os coletores. Acho que se o Eduardo não tiver mais o que complementar desses nossos desafios, queria agradecer a todos aí. Sim, eu acho que a gente complementando respondendo as perguntas que tiverem aí. Legal. Acho que a gente pode abrir para pergunta. Eu vou deixar o meu e-mail e do Eduardo aí aberto. Se quiser alguma dúvida, algum contato.